Vamos orar pelo pastor Adriel? Deus, em nome de Jesus, nós oramos também pelo pastor Adriel, ó Pai, que o Senhor possa falar através da vida deles nas nossas vidas. Espírito Santo, fique à vontade de nosso meio, ministre aos nossos corações, fale aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Falando em curso na escola bíblica, no dia da aula, na sexta-feira, eu já postei 2 artigos sobre questões que a gente discutiu na aula, não é? Sobre a questão de veneração e idolatria, a diferença. Veneração e adoração, e a outra foi sobre a origem da intercessão pelos santos, né? Que foram temas que surgiram quando nós estávamos discutindo a tradição católica, a tradição protestante e tudo mais. Então tá lá. Se vocês lerem o artigo, tiverem dúvida, vocês podem fazer pergunta, tá bom? Lá no grupo de WhatsApp mesmo. Coloca o @ e faça a pergunta. Nós vamos abrir, nós não vamos deixar aberto, porque crente gosta muito de falar no WhatsApp. Aí vai ficar uma converseira, quando a gente vai procurar as informações não acha, né? Então a gente fecha os comentários por um tempo, depois abre de novo. Então acho que a gente ainda não definiu direito isso, mas talvez uma vez por semana a gente abrir, você leu, você leu suas anotações da aula, leu os artigos que eu postei, ficou com dúvida, quer perguntar alguma coisa, coloca lá. Sempre que colocar a pergunta para o pastor Adriel, coloca @Adriel para eu ver, senão eu não tenho... Sou meio autista, irmãos, então assim, eu não tenho paciência de ficar lendo aquelas coisas todas assim, estou confessando aqui, eu não tenho. Então coloco o @ porque aí eu vejo, e aí eu vou lá e respondo sua pergunta, tá? A ideia é a gente fazer esse acompanhamento durante o mês. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou aqui com meus amigos, pastor Gilberto, pastora Alessandra e pastora Isabela. Estou profetizando, relaxa. Essa família querida, que são nossos amigos há tanto tempo. Ontem a gente esteve ministrando, eles são pastores na Comunidade de Vida Cristã de Suzano. Fica de pé, tem gente que não conhece vocês ainda. Fica de pé, Belinha. Sejam bem-vindos, podem sentar, sejam bem-vindos à nossa casa. Ontem a gente ministrou as mulheres lá, e hoje à noite eu ministro no nosso culto que temos lá. Amém? E eles resolveram estar conosco, eu fiquei muito feliz. Glória a Deus, Deus é bom. E a gente está tudo em fase de crescimento. Amém? Hoje eu estou com uma palavra no meu coração muito forte, assim, de aperfeiçoamento sobre a nossa vida. Mas eu peço que você fique orando por mim para que eu consiga transmitir aquilo que Deus está colocando no meu coração. Porque o fato de Deus colocar no coração não quer dizer que eu consiga expressar, né? Posso fazer uma boa pregação e não expressar o que Deus queria. Então, vamos juntos mergulhar na palavra de Deus. Aleluia, nós ainda temos uma ordenação para fazer hoje, separação dos diáconos, só dos diáconos, né, e diaconisas. Muito bem, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos permitir nesse dia e nesses dias que o Espírito Santo aperte algumas porcas que estão meio soltas na nossa construção, amém? Nos nossos motores, nas nossas juntas e ligaduras, que Ele venha e dê uma estreitada, dê uma ajustada, e que nós possamos ser ampliados e ampliadas no nosso entendimento, porque você só muda naquilo que você entende. Repete isso comigo, diga: eu só mudo naquilo que eu entendo. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus insistentemente, porque nós somos seres que deixam escapar, nós não guardamos, não retemos tudo. Então a palavra de Deus vai sendo reforçada no nosso espírito, de forma que nós possamos ir sendo aperfeiçoados. Quando você entende algo, esse entendimento desce para um lugar dentro de você que provoca a sua vontade, provoca os seus instintos, provoca as suas reações. E você vai então oferecer as suas respostas àquilo que a luz da palavra brilhou em forma de entendimento no seu interior. Todavia, muitas vezes nós não oferecemos respostas, nós nos tornamos passivos.
Isso significa, você entende algo, mas por medo, por insegurança, por algum motivo interior, você não reage àquela realidade que a porta do entendimento te abriu, você não entra nela. O que isso significa, Adriel? Eu não ofereço uma resposta, eu não mudo, eu não passo a praticar aquilo que a palavra trouxe de esclarecimento para mim. Porque eu tenho um padrão, eu estou operando na minha vida em diversos padrões mentais, espirituais, costumes, práticas, e eu vou fazendo isso de forma automatizada. A ciência da psicologia nos informa que, a neurociência, na verdade, eu acho, que 95% daquilo que nós fazemos é automatizado. Você não pensa para fazer. E se a gente transportar isso para o espiritual, para o relacionamento com Deus, para o aperfeiçoamento da fé, nós podemos pensar que nós estamos em muitas áreas da nossa vida ancorados em certas formas de pensar, em certas tradições, que nós estamos operando nela e que muitas vezes a palavra de Deus vem e esclarece, a palavra profética vem e pede uma mudança e a gente não oferece, porque é muito fácil eu me derramar de novo no hábito, naquilo que eu já faço, naquela forma que eu já sou. Outras vezes tem um fantasma atrás de você, um fantasma geracional, um fantasma chamado pai, chamado mãe, chamado costume familiar, chamado ambição, chamado necessidade de ser aprovado pelos outros, que está operando, está me empurrando. E a palavra de Deus vem e manda eu virar num sentido contrário e enfrentar aquilo. E às vezes eu não sei como fazer, mas eu não peço ajuda. Eu não chamo o meu pastor, eu não chamo um irmão mais velho, mais edificado e falo: olha, Deus está falando isso comigo, mas eu não consigo. Ora comigo, ora por mim. Por que a gente não faz isso? Orgulho, vergonha, tantos motivos. Só que a gente não entende que quando nós estamos fazendo isso, estamos fazendo dessa maneira, estamos vivendo dessa maneira, nós estamos rejeitando o pão que está descendo do céu para a nossa vida, que tem o poder de alimentar o nosso espírito. Nós estamos rejeitando a libertação, nós estamos rejeitando a operação do aperfeiçoamento de Deus em nós. Só que depois a gente reclama, a gente entra num estado de frustração. Por que não muda nada para mim? Parece que Deus não me ama. Por que está tudo errado para mim? Você só está colhendo o fruto daquilo que você está plantando. As ações que você está plantando, a forma de pensar que te governa nas suas ações, está produzindo o fruto devido. Então, que nessa manhã o Espírito da graça de Deus nos conduza a caminhos de transformação, cada um à sua medida, cada um na sua realidade. Você não é o pastor Adriel não é você. Você não entende as coisas que Deus pede para mim, eu não entendo as que Deus pede para você. Mas você tem um poder dentro de você agora de capturar, de captar a revelação, de pegar a palavra de Deus e entender. Nós vamos falar sobre Elias hoje. Elias viveu milhares de anos antes de nós. Elias teve uma vida diferente. Elias recebeu de Deus o poder de manipular, de governar os elementos, a chuva, derramar fogo do céu, pelo poder de Deus. Nós não vamos provavelmente viver nada disso, mas nós vamos receber poder de mexer nas realidades da nossa vida, nas estações da nossa vida. Nós vamos derrubar muralhas da nossa existência, da nossa história. Nós vamos invadir territórios do inimigo. Nós vamos ser usados por Deus de formas maravilhosas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, primeiro livro de Reis. Eu ia perguntar cadê meu óculos. Oh meu Deus, ficando velho, meu pai. Capítulo 19, tem que pôr o óculos porque não enxerga mais nada, meu pai. Ô Senhor, tenha misericórdia. Outro dia eu estava conversando com meu filho, a gente estava fazendo alguma coisa, era um panfleto, alguma coisa, eu olhei e falei, mas está muito pequena essa letra. Ele olhou e falou, pai, não está. Meu Deus. Então tá bom, não está.
Põe óculos, pai, compra a Bíblia de letra gigante, pai. Fazer o quê, né, irmãos? Todo mundo vai ficar velho. Um dia você chega lá, você vai descobrir como funcionam essas coisas. Fique tranquilo, né, minha irmã? Já sabe, né, Santa? Você que estava maneando a cabeça, é você mesmo, já sabe, né? Tá tudo bem. 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel, esses são os reis de Israel, para quem não sabe, tá? Acabe, israelita. Jezabel, uma mulher estrangeira, idólatra, com a qual Acabe se casou, e essa mulher importa do seu mundo, da sua cultura, os deuses e as idolatrias para dentro do povo de Israel. Isso causa um caos no meio do povo de Israel, e Deus, nesse ínterim, levanta o profeta Elias para combater o afastamento de Deus, o afastamento do povo de Deus, o esfriamento espiritual daquela nação que tinha o propósito de andar com Deus, tá bom? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ela está falando sobre os profetas de Baal, de Astarote, que Elias havia matado na disputa do Monte Carmelo, quando Deus derramou fogo dos céus, mostrando para todos que ele era verdadeiro Deus e não Baal, e após isso Elias mata os profetas. Mas Elias ficou, verso 3, Elias ficou com medo, diga, ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu ajudante, o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, diga, foi para o deserto, caminho de um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, diga, sentiu vontade de morrer. Basta, Senhor, e orou, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Diga comigo, não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre brasas, parecido àqueles que chegam aqui na Santa Ceia, né? Coisa mais linda do mundo, glória a Deus, e um jarro de água. Comeu, bebeu e dormiu. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a sua viagem será longa. Diga, sua viagem será longa. Diga melhor, diga, minha viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, o sussurro, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna.
E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei sobre a Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada a Israel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Eu acredito, irmãos, que a vida do profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, uma das personagens mais respeitadas pelo povo de Israel até os dias de hoje, a vida do profeta, a vida desse profeta, ela traz para nós um símbolo, uma simbologia, uma metáfora, não é uma metáfora, é uma simbologia, é um parâmetro de muito daquilo que Deus faz comigo e com você, independentemente de quem você é. Independentemente se Deus tem para a tua vida e o teu futuro um lugar como esse aqui, um ministério como o meu, ou como o do pastor Gilberto, pastor André, os pastores Arnaldo e Vanessa. Não se trata de um certo protagonismo religioso. Você consegue entender? Eu digo isso porque o crente, ele se converte tão bonitinho, ele só quer Jesus. Mas passa um tempo, ele começa a querer grandeza. E a grandeza, essa grandeza que muitas vezes o crente começa a buscar, ela está matando muito homem e muita mulher de Deus, irmãos. Porque se você se tornar relevante no sentido das pessoas, famoso, vamos usar a palavra famoso, aquilo que porque você pode fazer coisas extraordinárias e não ser famoso. Acredita nisso? Difícil, porque a nossa sociedade e a própria igreja, o próprio sistema religioso cristão evangélico nos ensina que sucesso é fama, que grandeza é aplauso. Mas no reino de Deus, segundo Jesus ensina em Lucas 22, há uma pirâmide invertida, o maior fica embaixo. Maior para o reino de Deus é aquele que suporta mais peso, é aquele que carrega os outros, é aquele que sustenta, como Jesus, que morre como um bandido, para remir toda a humanidade. Mas é muito difícil, eu concordo que é muito difícil. Eu mesmo, por mais de uma vez, olhei para alguns pastores e falei: poxa, por que eu não fiz tal coisa, porque talvez eu estaria igual a ele. Depois eu parava e falava: meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas não sei, acontece só comigo essa dificuldade de ficar se comparando com as pessoas? É comigo só? Me ajuda. Alguém mais? Levanta a mão se alguma vez você já se comparou e começou a se medir com outras pessoas. O sucesso do casamento, o sucesso financeiro. Para nós somos homens, algumas mulheres talvez, mas eu acho que para homem pega mal, o carro é um desses lugares, né? Meu Deus, que Baal que é o carro. É um Baal, pastor André, é um Baal, porque você mede o teu nível de relevância pelo carro que você tem. Você troca de carro, você se enche. É por isso que a gente nota na rua as pessoas intolerantes, atravessando a frente das pessoas, agindo mal. Outro dia o cara me atravessou assim, aí atrás lá, o peixinho. Eu falei: meu Deus, ajuda o teu servo, meu Pai do céu, ajuda o teu servo.
Porque o peixinho está lá, mas ele nem lembra. Quando ele entra no carro, ele se reveste de uma certa onipotência, assim. Não é mais ele, é uma personagem, é um transformer que está ali. Mas a gente faz isso com muitas coisas. A gente faz isso com a sexualidade, a gente faz isso com o dinheiro, a gente faz isso com a casa. A gente faz isso com quase tudo, e a gente faz isso com o ministério, a gente faz isso com a pregação, a gente faz isso com o pastoreio, a gente faz isso com a liderança de um ministério na igreja, a gente se projeta, é a carência humana, é a fragilidade humana aparecendo, mesmo após termos sido salvos pela graça. Há aí um nível de responsabilidade que nós temos que assumir, porque há pessoas chegando em lugares de relevância no ministério que nunca deveriam estar lá, nunca. Porque é para a sua própria desgraça e para a desgraça de muitos. É por isso que nós temos tantas pessoas feridas na igreja. Você pode ser uma delas, que foi ferido por figuras de autoridade, por pessoas que ao invés de suportar a tua fraqueza, que ao invés de sustentar você no crescimento, usaram você. Você se sentiu usado, usada, quando não foi abusado violentamente por palavras e por obras. E aí você colocou um pé atrás e você desconfia de tudo e todo mundo, porque você acredita que vai acontecer de novo. E você está aqui muitas vezes porque Deus está tirando essas escamas, essas cascas de ferida de você. Deus está limpando você, ajudando você a voltar a acreditar outra vez. Então, voltando ao que eu estava dizendo, há uma grandeza em Deus que ela não pode ser medida pelas réguas do mundo. E uma das grandes tarefas de todo homem de Deus e de toda mulher de Deus é entender isso. Entender as réguas, as verdadeiras réguas do Espírito que te medem. É aprender a ouvir Deus dentro de você e ir caminhando com Deus, mesmo que o caminho de Deus vá te afastando do caminho de pessoas que você queria ser igual a elas. Uma das obras de Deus na nossa vida é nos deslocar do cordão umbilical do pai e mãe, da casa paterna. É de nos ensinar a ser homens diferentes dos nossos pais, mulheres diferentes das suas mães, pais e mães diferentes da tradição da nossa família. Essa é uma das tarefas, só para você entender do que eu estou falando. De você reaprender dentro de você, de você abandonar padrões dentro de você, que estão santificados na sua vida, padrões que estão conduzindo você para um caminho que vai afastando você da trilha que Deus tem. Você está na igreja muitas vezes, você está crente, você está dizimista, você está ministro, mas o que move você por dentro não é o que Deus queria que movesse, porque o que move você muitas vezes, em muitas áreas, são forças do passado. São mentalidades, Arnaldo, mentalidades de fora de você que te capturam e convencem você que você tem que expressar a sua vida naquela mentalidade. Todos nós fazemos isso, eu já fiz isso, eu estou vivendo para me libertar dessas coisas, até hoje. Eu acho que nós vamos morrer fazendo isso, pastor André. Nós nunca vamos conseguir acertar em tudo, Gilberto, nunca vamos. Nós não vamos conseguir fechar a conta e falar, pronto, agora eu zerei, vai lá Jesus, agora pode usar. Não, nós vamos sendo usados enquanto vamos tropeçando e levantando, enquanto vamos descobrindo as vulnerabilidades. Ontem eu estava na casa do pastor Gilberto, a gente estava conversando e a gente estava falando, porque eu e o Gilberto estamos no ENTA já, né? É isso, Gilberto? Sume aí. E às vezes você vai para a presença de Deus e Deus começa a te revelar algo e você fala, por que só agora? Depois que eu gastei a maior parte da minha energia fazendo errado nessa área, por que eu não entendi isso com 30 anos? Uau, o que eu teria me tornado se eu tivesse entendido isso com 30 anos? Tá, mas não é assim que funciona. Não é assim que Deus opera. Aí o Gilberto até falou, nossa, eu já cheguei a pensar, não é se fosse cheguei a pensar, ou a gente pode pensar, que é descaso de Deus, ele me largou lá.
Não, ele não te largou lá, ele vai operando com você, junto com você, não sem você. Ele não manipula você. Você não é uma marionete nas mãos de Deus, você é um produto da graça. Você é um ser em transformação permanente para a glória de Deus até a plenitude de Cristo. Todo santo dia da sua vida há um lugar de transformação que você tem que entrar nele. Você decide o quanto você quer, à medida que se expande dentro de você a clareza do que Deus quer, e à medida, como eu já disse aqui hoje, que você oferece as respostas que Deus espera. Porque uma coisa é Deus te dar clareza, outra coisa é você querer dar a resposta que Ele está esperando. Então, exatamente agora, cada um de nós está diante de certas situações que estão exigindo de nós compreensão e resposta. Eu já falei sobre isso aqui no passado, estou lembrando. Compreensão e resposta. Compreendeu? Responda. Mesmo, mas e se eu errar? Errou, faz de novo. E se eu exagerar? Pede perdão, dá um passo atrás. Mas responda. Entra naquela porta. Reaja. Ofereça um estímulo para Deus, porque é aí que a graça vai operar. Não é você ficar esperando Deus fazer, igual o tímido, né? Que fica esperando, eu que não quero passar vergonha aqui. E o tímido que faz isso, como eu já fiz muitas vezes, não vive. Não desfruta, porque não quer errar. Não vai para a mesa do meio da festa, porque acha que as pessoas vão ficar reparando. Bobo, boba. Perde a oportunidade de dar risada com os... Mas o que vão dizer? O que interessa o que vão dizer? Mas é aí que nós estamos muitas vezes. Nós estamos comendo de mesas que estão nos oferecendo certos manjares de respeitabilidade, certos manjares de status, certos manjares de aplauso, e isso está nos encantando. Como aqui, eu posso ser o grande pastor Adriel e ter áreas da minha vida que estão lá entregues ao acaso, só a minha esposa, que vive como todo dia comigo, suportando, quieta para não me desonrar. Só que aqui todo mundo me aplaude. Então eu chego aqui, eu sou afagado, chegou o pastor Adriel, tal. Mas quando eu volto para a minha vida, eu posso não oferecer as respostas de transformação. E isso pode durar muitos anos, mas uma hora cobra o preço. É o moço que não resolveu uma questão com a ex-namorada, ou não resolveu uma questão da sua iniciação sexual, casa quietinho, sem falar nada, passa os anos, depois de 20 anos de casado, assume o homossexualismo. Resolveu nada, sempre teve dentro dele, sempre teve lá. Isso vale para mulher também, não é só para homem. Coitado, ele caiu agora. Não caiu agora, ele sempre caiu, ele sempre esteve caído ali, mas ele nunca ofereceu a resposta do tratamento. É assim que a gente funciona, não é sobre você, é sobre todos nós. Então, quando uma casa cai, quando uma área cai, eu preciso parar e entender o que foi que eu fiz ou não fiz, arrepender-me e oferecer respostas diferentes para as mesmas situações. Então, a história de Elias, agora eu vou começar a pregar. A história de Elias, ela oferece um parâmetro para isso. Porque o Elias aparece na história 3 capítulos antes. No capítulo 17. E diz assim: então, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. É assim que ele aparece. Ele não sabe nada da vida dele. Mas quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Isaías, você sabe que tem um processo de chamamento, um processo de ajustamento entre Deus e aquele homem, para o encargo que ele tem. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, a mesma coisa. Desde o ventre da tua mãe eu escolhi, agora eu vou te mandar para um povo que você vai falar e eles não vão escutar. Deus anuncia isso. Deus não deixa ele enganado. E ele vai passar a vida inteira dele, fica comigo, falando para um povo que ele sabe que não vai escutar. Já imaginou? Eu vou te mandar para uma missão, mas ninguém vai se converter, tá? Então não queira tirar foto para o Instagram, porque não vai rolar. Você iria? Então o Elias aparece, e quando você vai vendo a vida do Elias, logo que ele começa,
Ele já começa o ministério dele dando com os 2 pés no peito do rei. E aí Deus fala, bom, legal, agora sai fora, que o bicho vai pegar. E ele vai, e todo o processo, eu convido você depois a ler esses textos de Elias, é um processo de confrontação com o status do mundo que ele está. Porque Deus chamou ele para isso. E tudo que ele vai fazer, ele não pode ficar com uma vida normal, ele tem que ter uma vida diferente das pessoas. Então ele começa, e mais um detalhe, presta atenção, pega uma chave que pode te ajudar. Todo o processo de Deus no ministério de Elias está relacionado ao que ele come e ao que ele não come. E da onde vem o que ele come. Por quê? Porque comida na Bíblia representa aquilo que nos enche por dentro e nos habilita. O Evangelho é sobre comida. Os nossos principais referenciais do Evangelho, o peixe, o pão, o vinho, é tudo comida. Então a vida espiritual, a vida que você vive com Deus é sobre o que você come. Mas não sobre o que você come na mesa da sua casa, mas o que você come no seu espírito. A vida espiritual é sobre o que te alimenta e quem te alimenta, quem te sustenta, o que enche você por dentro, o que enche a tua cabeça. E se você não sabe e não escolhe qual mesa você senta para comer e qual alimento você ingere, você também não sabe quem governa você. Então veja bem, se você é muito orgulhoso de você mesmo, porque você é fiel nos dias, você dá 10% todo mês, parabéns, isso é muito bom, porque tem muita gente que ainda não conseguiu, mas isso também não é nada. Sabe por quê? Porque Deus não está atrás de porcentagem, Deus está atrás de entrega. E não é entrega de dinheiro, é entrega de vida. Que o dinheiro está incluído. Mas muitos de nós estamos pensando nas entregas que fazemos no gasofilácio por causa da nossa preocupação com o não faltar. Mas não há uma relação direta entre ser fiel no dinheiro e não faltar dinheiro no restante. Por um motivo muito simples, não é porque Deus não liga, como naquela conversa com o Gilberto, mas é porque em prosperidade e falta, muitas vezes há caminho de experiência com Deus. Então o homem e a mulher que deu um passo além nisso, ele não fica preso. Pô, mas eu dei o dízimo, por que está dando? Eu lembro quando eu era pastor lá em São José do Rio Preto, muitos anos atrás. Um dia chegou um garoto em mim, assim, um jovem homem, né? Falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aqueles irmãos de fim de culto, assim, né? Que veio tudo preocupado. Tá bom, querido, fala. Não, pastor, eu estou com os dízimos atrasados aí, de uns 3 meses. Então, eu queria ver se eu posso parcelar. Ela falou, irmão, aqui não é a Casa Bahia. Isso aí você trata lá no crediário da Casa Bahia, faz o carnezinho. Aqui não, querido. Não é assim. Por quê? Percebeu o registro? A mesa que esse menino come não é a mesa do reino de Deus. Judiação. Que dó. Olha o registro que está operando na cabeça dele. Eu preciso pôr o dízimo em dia para Deus voltar para mim. Meu Deus, irmãos. Ele não entendeu. É uma lei dentro dele. Sabe qual é o Deus que dá certo fazer isso? Mamon. Mamon funciona. Quer ficar rico? Gasta a tua vida, sacrifica a tua família, acaba com a tua saúde para produzir dinheiro, você vai ficar rico. Porque é Mamon que gosta que a gente derrame o nosso sangue nos pés dele. Homens e mulheres de Deus, eles podem viver sim níveis excepcionais de prosperidade e riqueza, mas eles não sacrificam aquilo que não pode ser sacrificado para chegar lá. Então quem vai conduzi-los até ali é Deus. Então não se trata se você aqui tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro, isso não define quem você é em Deus. E Elias foi forjando, Deus foi forjando isso em Elias, mostrando de quem ele iria ter que comer. E primeiro começa com um corvo. Irmão, corvo é parente do urubu. Corvo não é uma galinha, corvo não é um papagaio. Corvo é um animal de rapina e é carniceiro. Não é normal comer da boca de um corvo.
Quando então acaba o período do corvo, Deus manda ele para a casa de uma viúva estrangeira, idólatra, em Sarepta, que não tinha nada. E lá ele vai operar um milagre para poder ele mesmo comer com ela e para deixar ela numa outra condição. E quando ele chega no capítulo 19, ele está esgotado. E ele olha para a sua situação e diz: eu quero morrer, me mata. Diz o texto que Elias sentiu vontade de morrer. Como que pode, igreja? O homem que operou os prodígios que estão registrados nos 3 capítulos anteriores, de repente, por causa de uma ameaça, o homem que mandou descer fogo do céu, o homem que derrotou centenas de profetas, agora ele para e fala: não resta mais nada para mim. E ele olha e diz: tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aqui começa a aparecer a referência, Gilberto. Ele está se medindo. De que pais que ele está falando aqui, irmãos? Quem são esses antepassados que ele está falando aqui? É o povo do deserto. Ele olha e fala: meu povo andou com Deus e comeu da mão de Deus todo dia. Eles viram maná, eles atravessaram. Eu não consigo, eu não vou dar conta de ficar sozinho num deserto andando assim. E ele abre o coração dele para uma outra mesa. Meus irmãos, as mesas que nós comemos estão definindo a nossa realidade. Então, nesse momento, olha para dentro do teu espírito, olha para dentro da tua alma, olha agora para tudo que você está vivendo, olha para as situações que estão confrontando você e pergunta: como é que eu estou olhando para elas? Porque olha para os sentimentos que estão dentro de você nesses dias, naquilo que você está vivendo, e pergunte-se: por que você está se sentindo da maneira que você tem se sentido? Olhe objetivamente para você, por favor. Saia do automático, que o Espírito Santo nessa manhã ó Espírito da graça de Deus, nos dá graça nessa manhã. Ajude esse homem a olhar para dentro dele, Deus. Ajude essa mulher a olhar para dentro dela, Senhor. Tira os olhos dela da mãe dela. Tira os olhos dela das amigas do Instagram. Querido, você foi roubado da sua vida. Você tem sido roubado da sua vida. Obrigado. Você tem sido roubado da tua identidade em Deus. Porque você tem deixado de comer da mesa de Deus, porque a mesa de Deus muitas vezes é a mesa do corvo, né? Alguns anos atrás eu entrei numa crise. Foi muito dura, porque eu comecei a questionar muitas decisões que eu tinha tomado na minha vida. Porque as decisões que eu fui tomando, radicais, obedecendo ao que eu entendia que era o que o Senhor queria de mim, foi corroendo a minha estabilidade financeira, principalmente. Então, eu era um missionário, eu era um pregador, eu era alguém que estava cumprindo o meu ministério, mas muitas vezes eu estava sentado assim, e pensando: será que a oferta que essa igreja vai me dar, vai dar para eu pagar a conta da luz? E eu entrava em crise, Gilberto, no banco, eu falava: como que eu posso estar aqui com a palavra de Deus na minha mão pensando nisso? Que crise, irmãos! E isso foi abrindo um buraco em mim, eu fui mudando a minha mesa. E eu comecei a comer na mesa da razão. E eu fui me sentindo culpado. Eu comecei a olhar para a situação do meu filho. Pô, eu não pude pagar uma faculdade para o meu filho.
Pô, eu não pude comprar as roupas que o meu filho queria. Eu já devo ter contado isso aqui, né? Contei? Conte de novo, né? E aí eu resolvi que eu precisava pedir perdão para os meus filhos. E aí eu chamei a Adriele, e depois, mas foi mais emblemático do Adrielzinho, aquele jeitinho, quem conhece meu filho. Falei, meu filho, me perdoa. Papai fez muita loucura. Papai podia ter ficado um pouco mais. Papai podia ter feito de outro jeito. Vocês tiveram tantas limitações. E eu acho que eu errei, meu filho. Em alguma coisa eu errei. Aí meu filho olhou para mim e falou, pai, realmente, eu sentia falta de bolacha recheada. Mas eu nunca percebi isso aí tudo que o senhor está falando. Eu nunca percebi. Minha vida foi extraordinária, pai. Minha vida foi extraordinária. E 2 semanas atrás eu estava no culto de homens e falando sobre isso, porque estava explicando para eles que num desses momentos eu fui conversar com uma profeta, uma mulher que eu respeito muito. Ela me disse assim, sabe qual é o problema de vocês, Adriel? Você e da Gisele? Vocês entregam mais do que Deus pediu. E quando você entrega mais do que Deus pediu, você está oferecendo um sacrifício de tolo. Aí eu entrei em crise, irmão. Como assim? Está rasgando minha vida, está custando minha vida e é de tolo? Mas ela deu essa palavra, foi embora e eu precisei decidir o que eu ia. Aí que entra, presta atenção. Eu precisei decidir o que eu ia fazer, garota. Como que você chama? Júlia. Eu precisei tomar uma decisão, porque Deus não veio e falou assim, olha, Júlia, não é nada disso não, viu? O profeta está errada. Está tudo bem, aqui não chegou a hora. Quando chegar a hora, você vai ficar bem de vida. Deus não veio. Ou veio e falou, é mesmo, para de entregar isso, aquilo. Eu precisei tomar a decisão do que eu iria fazer com aquela palavra. E eu e a Gisele tomamos uma decisão, a gente não pode fazer isso. Porque se a gente abandonar esse lugar de entrega, a gente não tem mais noção do momento que a gente não está mais entregando aquilo que era para entregar. Então mesmo que a gente erre exagerando, vamos continuar entregando? E eu estava explicando isso nesse culto de homens na nossa igreja, 2, 3 semanas atrás, e meu filho estava no culto, e ele pediu, a hora que eu entreguei a palavra, ele pediu a palavra, falou, irmãos, eu preciso contar uma coisa. Eu sei do que meu pai está falando, porque ele já me pediu perdão por essas coisas que ele fez. Mas eu preciso dizer para vocês que eu falei para o meu pai, que aquilo que muitas vezes ele acha que foi errado, é a melhor herança que meu pai me deu. Porque se eu estou aqui hoje, irmãos, com a minha mulher em casa, servindo ao Senhor, é por causa daquilo que eu vi o meu pai e a minha mãe fazerem por causa de Jesus. Então, meu filho, minha filha, eu não sei o lugar que você está da jornada hoje, se você parou de comer da mesa do Senhor, uma mesa que muitas vezes de dificuldade, uma mesa que muitas vezes você está vendo o teu amigo decolar e você não decola, e você conclui, porque você começa a olhar para fora de você. Você está comendo do corvo, você está comendo na casa da viúva, você está lá passando o estreito, e o outro que não está fazendo nada disso, está andando mais rápido do que você, e você sai do teu lugar e abraça a vida do outro, abraça o caminho do outro, abraça a filosofia do outro. Abre o teu coração para o arrependimento nessa manhã, porque o teu Deus está te esperando no lugar que você tinha que estar. Profetas do Senhor e profetisas do Senhor sempre vão andar em um caminho mais estreito. Homens e mulheres de Deus sempre serão provados de uma maneira mais dura. Eles não vão andar na batida do mundo, entende, Isabela? O caminho de uma mulher de Deus é diferente, Isabela. Não é igual. Não adianta você olhar para o lado.
Você tem que olhar para dentro, minha filha. Olha para dentro de você. Porque é dentro de você que Deus está esperando você. Não adianta você vir me perguntar no final desse culto o que você tem que fazer. Eu não sei. Não é a minha vida. Eu tenho o meu altar e eu ofereço os meus sacrifícios. Você precisa oferecer os seus. Você não tem certeza? Arrisque-se, homem. Arrisque-se de uma vez. Você já cometeu excessos por tanta coisa nessa sua vida. Cometa algum excesso pelo teu Deus. Você já enfrentou tantos gigantes do mundo. Enfrenta os teus gigantes espirituais. Arrisque-se com Deus. Eu vou orar, eu não sei se nem eu vou, Deus vai responder. Fique lá. Fique lá. Continua orando, continua clamando. Morra clamando. Morra esperando pela promessa. Hebreus capítulo 11, venha comigo. Morra esperando pela promessa. Hebreus capítulo 11, verso 17. Falando sobre a vida de Abraão. Pela fé, pastor André, a chave é fé pela fé. A chave é sempre a tua fé, meu irmão. A chave é sempre pela fé. É sempre pela fé, meu irmão. É o risco da fé. Não tem segurança externa, Letícia. Não tem palavra humana, não tem tapinha nas costas de pastor, não tem promessa de igreja, é sempre pela fé. Por quê, pastor Adriel? Pergunta para mim, por quê? Porque se você não acreditar dentro de você no que Deus está falando, ninguém vai conseguir acreditar. Tem coisas em você que é sozinho, não é a tua mulher, não é teu marido, é você. Você tem que caminhar com aquele pão que Deus te deu, até a força que você tem se esgotar, e aí Ele vai dar outro. Pela fé, diz as Escrituras, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Olha, peraí. Mas quando a gente volta lá em Gênesis 22, não diz que Abraão não ofereceu? Não é? Não foi isso? Estou certo, pastor André? Não é? Lá em Gênesis ele não mata o filho, não é? Mas aqui Hebreus está dizendo que ele, diz mais alto, você vai entender, vem comigo. Aquele que acolheu as promessas de Deus. Querido, tem um lugar dentro de você que quando você insiste em ficar com Deus, a palavra da promessa entra em você e ela dispara uma operação, é dentro de você. Você tem que aprender a gerar com Deus aquilo que Ele tem para você, meu amigo, minha amiga. Você tem que se voltar para dentro de você, você tem que recuperar o teu lugar de oração, você tem que sair desse ritmo frenético desse mundo, você tem que entender que não dá para você viver na batida dessa geração, com o celular enfiado na sua cara 24 horas por dia e Deus falar com você. Você tem que sair do mundo, gente. Tem que sair do mundo. Porque do jeito que você está fazendo, você está esperando por misericórdia de Deus, você não está andando com Deus. Crentes foram chamados para andar com Deus, para ter uma vida com Ele. E isso é uma escolha, você faz essas escolhas. A promessa precisa entrar em você. E agora você vai entender por que Abraão já tinha oferecido. Porque o verbo está no passado. Porque ele, quando acolheu as promessas, estava pronto para sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Verso 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para trazer Isaque dentre os mortos. Abraão resolveu dentro dele. Há um poder no homem e na mulher que se resolve, que ninguém entende. Eu
Vou falar igual o pastor Jean. Acho que você não entendeu. Há um poder que opera no homem e a mulher que entendeu que ninguém governa. Há um poder quando você entende. Lembra que eu comecei essa mensagem falando sobre entendimento? Quando a clareza vem e você oferece a resposta, acabou. Para Abraão, Gilberto, Isaac estava morto. Não tinha mais, não, ele vai morrer e Deus pode ressuscitá-lo. Acabou. Ele ofereceu, Vanessa. De onde também, figuradamente, ele o recebeu de volta. Então, você entendeu esse versículo? Vou ler de novo. Vou terminar por aqui. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então, Abraão já entregou, o filho já morreu, mas o filho está no altar e a faca está na mão. Ele está fazendo porque ele considera que até dos mortos Deus pode trazer. E aí o escritor aos Hebreus diz: de onde aonde? Dos mortos. De onde também, figuradamente, Abraão recebeu Isaac de volta. Isaac estava morto, Vanessa, para Abraão. Ele resolveu. E agora ele só ia executar. Então, quando Deus fala para, ele tem que receber Isaac de volta. Ele tem que pensar no filho de novo, porque para ele filho já não existia mais. Oh, meu Deus, quando é que eu vou chegar aí, meu pai? Dias atrás eu estava numa luta com a Gisele e tal, e a Gisele, vocês conhecem a Gisele, né? Um pouquinho só. Irmão, se vocês conhecessem a Gisele. E ela falando comigo, porque agora juntou a pastora, a profeta e a psicóloga, ficou complicado, gente, ficou complicado. Não, Adriel, porque você precisa, porque você precisa, eu falei, para! Eu não consigo. Eu não vou contar para vocês o que é, outra pregação eu conto. Falei, Gi, eu não vou conseguir fazer isso aí, dentro de mim, eu estou olhando, porque sempre que a Gisele fazia isso, eu brigava com ela, eu entrava num nível de discussão, de argumentação, ali eu cheguei num lugar de morte, irmãos. Foi difícil admitir que aquilo que Deus estava esperando que eu fizesse naquela situação, eu não tinha condição dentro de mim. Quando Deus te pede para comer da comida que Ele te dá, de onde Ele te traz, quando você resolve andar com Deus, e você resolve pagar os preços para viver com Deus aquilo que Ele tem para a tua vida, entenda, você vai descobrir os seus limites. E quando você descobrir os seus limites, ouça isso, você precisa aprender a ser humilde. Não adianta ficar dando desculpa teológica, escatológica, psicológica. Não faz isso. Para ali e fala, meu Deus, deu. Porque você está no mesmo lugar que Elias estava. Elias descobriu o limite da ousadia dele. Eu não vou conseguir além disso. É melhor eu morrer para eu não envergonhar a Deus. Mas é nesse momento que Deus traz um pão diferente para Elias. Deus, eu estou esperando meu pão, viu? Só para lembrar, aproveitando que a gente está tocando no assunto. Estou esperando meu pão, meu Deus, porque eu não vou ficar no eu não consigo. Eu não quero ficar no eu não consigo, eu quero ir para frente. Mari, eu quero dar esse passo que na minha natureza a entrega não vem. Ou quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que está tentando entregar algo que não está conseguindo. O altar está lá prontinho. O altar está lá bonitinho. Você habilitou seu altar, você consagrou seu altar, você limpou, você preparou. Só Deus habita ali. Mamon está longe, Mamon ficou do lado de lá, você está resistindo Mamon. A prostituição está lá também, bem longe, lá no gasofilácio. Só está você e Deus aqui, mas Ele está falando para você, derrama. E você chegou num lugar que você não consegue. É o teu limite. É o limite da tua raiva, é o limite do teu orgulho, é o limite da tua vaidade, é o limite da tua vontade de ser rico, é o limite, sei lá. Você não entrega. Lembra do jovem rico que eu falei na vez passada que eu tive aqui? A hora que Deus toca ali, ele vira e sai triste. Mas eu quero lembrar você que há uma tristeza
Paulo nos ensina que é uma tristeza de Deus na nossa vida, é uma tristeza segundo Deus, porque ela está em nós para operar um arrependimento. Arrependimento do quê, Adriel? Arrependimento dos deuses que eu coloquei dentro de mim, das canções que eu não cantei. Como que é o resto? Das canções que não cantei, das poesias. Vocês não conhecem, é autoral. Lembrei. É autoral. Não é minha não, irmão. Não é minha não. É de um amigo que caminhava conosco. Desculpa, faz tempo. Voltei no passado agora, bem longe. Isaac está no altar. Eu preciso entregar. Eu não consigo. Vem, Deus, vem dessa manhã, nesse homem, nessa mulher que precisa romper. Vem nesse homem, nessa mulher que precisa dar um passo além, que como eu bateu numa parede e precisa admitir diante do Senhor que não dá, mas não dá também para ficar onde a gente está. A gente quer comer o pão que nos faz andar 40 dias e 40 noites no poder do Teu Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, nessa manhã nos habilitar para uma outra realidade. Há entregas aqui que não foram feitas, há Isaques aqui que não foram derramados no teu altar. Muitos homens e mulheres aqui estão brigando com coisas que eles já deveriam ter rendido, mas eles não sabem como render, porque amaram o mundo, porque amaram os padrões dessa vida. Senhor, ensina o teu servo a sair desse lugar nesses dias. Fica de pé comigo um pouquinho. Vamos buscar a Deus. Busca a Deus. Eu não sei como essa palavra conversa com você. Eu sei como essa palavra conversa comigo, irmãos, mas eu não sei como ela conversa com você. Ela conversa com os meus limites. Ela conversa com os meus sentimentos de fraqueza. Ela conversa com as minhas limitações. Ela conversa com os meus olhos quando eles se colocam no meu passado e querem fazer as contas do que deu certo e do que deu errado. Como que essa mensagem conversa com você nessa manhã? Começa a orar, por favor, abre sua boca. Abre sua boca. Começa a falar com Deus. Esquece que tem alguém do teu lado. Esquece da tua mulher, esquece do teu marido. Esquece dos teus filhos, esquece da tua reputação, esquece que você é pastor, pastora, seja lá o que você for. Esquece que você é empresário, esquece que você é psicólogo, advogado, pedreiro, seja lá o que você for. Aqui não tem um papel, irmãos, aqui não tem um lugar social, aqui tem homens e mulheres que precisam ser forjados na mesma imagem que Jesus. E há muita coisa que está fora de lugar. Há muita coisa fora de lugar. Eu não sei quais são as mesas que você vem comendo ultimamente. A palavra de Deus nos ensina no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel, que Daniel rejeitou comer da mesa de Nabucodonosor, provavelmente porque a carne oferecida ali passava pelos sacrifícios idolátricos. E ele se separou, ele resolveu confiar no Senhor. E a preocupação do eunuco era que ele não ficasse afeiçoado diante do rei, mas ele tinha certeza que comer da comida que ele consagrava para o Senhor iria habilitá-lo para aquilo que ele precisava viver naquele lugar. Talvez você não tenha feito faculdade, talvez você não tenha vindo de um lar ordenado, talvez você não tenha tido um berço adequado, talvez você olhe hoje e fale, poxa, se eu pelo menos tivesse tido uma igreja bacana, mas eu nasci para Deus numa igreja bagunçada, deu tudo errado. Amigo, amiga, não olha para isso. Olha para o que você pode comer hoje. Olha para a comida que Deus põe diante de você hoje.
porque aquilo que você come define você. Aquilo que a mesa que você se alimenta define você hoje. Escolhe o teu alimento hoje. Se você precisa voltar para um lugar em Deus, que seja hoje. Se você abandonou compromissos que você fez com Deus, recupere-os nessa manhã. Eu vou abrir uma oportunidade para vir aqui à frente, mas eu quero só homens e mulheres resolvidos aqui, por favor, porque eu não vou entregar nada para ninguém aqui, mas há um movimento do Espírito de entrega para quem sabe que precisa resolver o seu Isaac dentro de si, que talvez bateu num limite, não sabe o que fazer, mas que não quer mais comer nas mesas erradas. Se você crê que essa palavra nessa manhã é para você, vem dobrar o teu joelho aqui na frente comigo. Vem dobrar teu joelho aqui na frente. Eu não quero que o ministério de louvor venha, por favor. Pode deixar essa música. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito de Deus, conversa com a gente nessa manhã, Espírito Santo. Conversa com a gente nesse lugar, nessa manhã, Espírito Santo. Aquilo que não pode voltar para casa, o Isaac que não pode voltar mal resolvido dentro de nós, Senhor. Aquela consagração, aquela entrega, Senhor, que a gente tem hesitado te dar. Aquele medo de pular do penhasco com você, Jesus, aquele medo da reputação empurrá-lo, aquele medo de não saber explicar o que a gente está vivendo. Mas nós queremos parar de comer das mesas erradas, Senhor. Nem que a gente seja o profeta que come daqui e de lá, mas nunca tem a mesa do rei. Espírito da graça de Deus, nós queremos nos encontrar com o Senhor nesse lugar de rendição nessa manhã. Nós queremos nos encontrar contigo, ó Espírito Santo, nesse lugar de entrega nessa manhã. Nós não queremos voltar para nossa casa, Senhor, carregando as dúvidas que nós trouxemos para esse culto. Nós não queremos ser mais o homem que nós temos sido, Senhor. Nós não queremos mais continuar errando nas mesmas coisas. Não queremos, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ficar batendo nessa parede e não passar para frente. Eu não quero mais ficar dizendo para Gisele que eu não consigo entregar. Eu não quero mais, eu quero me render. Eu quero aprender a viver dessa fé que eu carrego, Senhor, que muitas vezes cobra de mim uma entrega que eu não consigo dar e eu fico batendo nesse telhado. Mas assim como o Senhor fez com Pedro, que a tua palavra diz, que o Senhor disse para ele que chegaria um tempo que alguém o tomaria pela mão e o levaria onde ele não conseguiria ir. Toma-nos também, Senhor. Toma-nos nessa manhã pela mão, Senhor, e nos carrega para um outro lugar nessa vida profética, nessa vida de entrega. A gente está aqui para admitir que a gente não sabe fazer, a gente não sabe entregar, a gente não sabe construir o nosso chamado, a gente não sabe cuidar direito da nossa casa, mas a gente tem um coração para responder, Senhor. Eu tenho um coração para te responder nessa noite, nessa manhã. Meus irmãos que estão aqui comigo nessa igreja têm um coração para responder. Nós temos um coração para responder, Senhor. Olha para nós essa manhã. Nós queremos ser o Abraão, Senhor. O Abraão que rende o seu filho, meu Deus, primeiro dentro dele. Eu sinto que há entregas poderosas acontecendo nessa manhã em nossos corações, irmãos. Há entregas, há mortes que estão acontecendo dentro de nós primeiro. Para depois acontecerem fora de nós.
Há uma movimentação do Espírito aqui. Há altares recebendo ofertas essa manhã aqui. O Senhor olha para a tua oferta. O Senhor olha para aquilo que você põe no altar dele nessa manhã. Oh, Espírito. Glória a Deus. Que presente do Senhor nessa manhã. E eu gostaria de, nesse clima mesmo de adoração ao Senhor, nesse clima tão profundo que o Senhor gerou aqui, eu gostaria de chamar aqui à frente os nossos queridos irmãos que serão ungidos hoje, reconhecidos como diáconos. E eu gostaria de chamar aqui a Tatiane, o Queijo, o Wellington. Queria chamar a Juliana e o Samir. Sobem aqui com a gente. Clima precioso, Deus generoso. Nós estamos aqui para reconhecer diante da igreja do Senhor o trabalho que Ele já tem feito através da vida de vocês. Que o Senhor, com o marco deste dia, onde a presença do Senhor tem trazido um quebrantamento tão especial, possa ministrar e abrir esse novo lugar de inauguração na vida de vocês. Esse poder generoso do Senhor, tão fresco, que nunca falte esse temor, essa entrega, essa devoção em cada uma das missões que o Senhor entregar na vida de vocês, em cada pessoa que vocês vão tocar para a glória do Senhor. Vocês estão aqui diante da igreja, sendo reconhecidos como diáconos, aqueles que servem a igreja do Senhor. E nós queremos de verdade que esse seja um marco, porque para nós está sendo. Que seja um marco na vida de vocês, trazendo uma identidade fresca do alto dos céus, como Ele está fazendo nessa manhã. Amém? Amém. Queria chamar o pastor Adriel, pastora Gi. Queridos, em Atos capítulo 6, que é o texto que nos orienta sobre instituição de diáconos e de diaconisas, né, no nosso caso, diz que os discípulos, os apóstolos, então disseram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Muito mais do que o serviço, é o Espírito com o qual nós fazemos. É o Espírito que nós comunicamos nas nossas entregas. Não se trata de um trabalho, se trata de um lugar que Deus nos honra. Então, que as pessoas que vocês forem tocar recebam do seu Espírito, não recebam apenas de um serviço. Serviço qualquer um dá. Pode escolher uma pessoa na rua e colocar para fazer o que se faz no diaconato, e ela vai fazer. Não é disso, não se trata disso. É um Espírito, é o que a gente comunica. Deixe que as pessoas sejam abençoadas pelo que vocês comunicam, no Espírito e na sabedoria. Amém? Dobrem seus joelhos, por favor. Eu não sei se algum dos pastores quer dizer mais alguma coisa. Eu tô meio atravessado aqui no. Pastor Gil, pastora Lê, vem cá com a gente. Assim como vocês estão pegando essas toalhas na mão, desate. Eu sei que vocês, ao ouvir ao Adriel falar, vocês pode ter pensado assim: poxa, mas eu não tenho tudo isso ainda. Mas eu senti de pedir para vocês desatassem essas toalhas e vocês pudessem olhar para elas.
e vocês entendessem que toda a capacidade que vocês precisam vem de Deus. E que o Espírito Santo de Deus é aquele que está capacitando todos aqui. O mesmo Deus que fez na vida do pastor Arnaldo. Bom, vamos começar na vida do pastor Adriel, na minha vida, na vida do pastor Arnaldo, na vida da pastora Vanessa, dos pastores Tiago, Mari. Nós somos todos um milagre de Deus. E da mesma forma, o mesmo Deus vem derramando uma unção do Espírito Santo sobre vocês. Então, que vocês recebam do Senhor nessa manhã aquilo que o Espírito Santo já está derramando sobre a tua vida, está derramando sobre você, está nele. Fecha os teus olhos, porque está nele, está nele, está nele. Vocês estão passando por esse lugar, o Senhor está me dizendo, Tati e Ju, sobre vocês é algo específico que o Senhor está falando. Vocês estão passando por esse lugar, viu? Passagem, é passagem, porque Deus tem coisas que os teus olhos, os olhos de vocês nunca viram, ouvido nunca ouviram. Eu sei que isso aqui não é uma unção pastoral ainda, mas eu vou ser fiel àquilo que Deus está falando para mim. Vocês são mulheres de Deus, e existe uma unção poderosa, e vocês só estão passando por esse lugar, só passando sobre este lugar. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas fraquezas, na fraqueza de cada um de nós, na fraqueza de vocês. Sim, Espírito Santo, vem. Sim, Espírito Santo, vem. Sim, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Conforme o Adriel for ungindo, vocês fiquem à vontade para impor as mãos, liberar palavras de conhecimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Canta la massuri, canta la bashuri, canta la. Todo o adormecimento sobre essa semente, em nome de Jesus. O despertar de Deus sobre a tua vida, Ju, em nome de Jesus. Cheira lava chore canta lava lava checa talaba lava da checa talaba. O despertar de Deus, em nome de Jesus. Ora baixoca talaba chore anda lava chore canta lava lava cheire anda. Balava choca talamana na manana manana churiga. Chore canta lava suri canta lava. Choca talava churi canta lava manana masuri canta lava churi canta lava. Choi alava lava che. Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Ore lava checa talava chora canta la mana mana chore canta la mana halava chore balava checa talava lava chere canta la barava chere. Mais Espírito, mais Espírito. Choca talava suri canta la mana calava suri canta lava.
Fica em pé, igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos continuar adorando mais um pouco a Deus. Esse momento proporcionado pelo seu coração, pelos pensamentos de Deus. Levante suas mãos para o céu e comece a adorar a Deus. Oh Deus, nós te rendemos esse tempo. Te rendemos esse tempo a Ti, Deus. Oh, rendemos esse tempo a Ti, Deus. É o Senhor que nos proporciona esse tempo, não é a gente. Foi o Senhor que preparou esse tempo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Oh, a Tua bondade, ela supera nossas expectativas. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus, aleluia. Receba toda a glória, receba toda a adoração por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Tudo vem de Ti e volta para Ti, e volta para Ti. Oh Deus, aleluia. Te adoramos nessa manhã. Receba toda a glória, receba toda a adoração, receba toda a adoração por esse tempo. Esse tempo é todo teu, todo te pertence, todo te pertence. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por cada minuto, por cada segundo. Nós estamos desfrutando da Tua presença. O Senhor nos ensina, está nos ensinando a estar na Tua presença. Obrigado, Espírito de Deus, por esse tempo. Obrigado por esse tempo, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas mais aí. Amém. Eu sei que você está aí sentadinho, está quietinho aí, mas eu sei que a presença de Deus está te atingindo, viu? Não perca isso durante a semana, não perca isso. Mantenha seu espírito, sabe, cultivando. Tem uma coisa que Adriel falou aqui, né, quando ele estava comentando, né, sobre a experiência dele, que depois na outra pregação ele vai contar esse testemunho que teve com a Gi, mas para mim me pegou muito de cheio quando ele fala esse lugar de morte. Ai, meu Deus. Parece que Deus costurou e chega nesse ponto. E é nesse lugar que Deus está nos chamando, lugar de morte, de entrega. Então eu quero te animar, amada igreja, leva isso, continue mastigando na semana. Sabe, nós disponibilizamos as pregações no nosso canal de YouTube. Acesse lá, se tem alguma coisa, fala assim, deixa eu escutar de novo essa pregação, essa ministração. Vai lá. E não perca esse time de Deus. Sabe, Deus nos coloca no trilho, não saia desse trilho, porque Deus vem ministrando. Deus tem mais coisas ainda para ministrar na tua vida. Amém. Eu vou pedir para o pastor Gilberto fazer uma oração para nós. Eu logo mais quero trazer ele para nos ministrar aqui também, viu? São os pastores que Deus tem nos proporcionado. A gente não tem muito tempo junto, mas o pouquinho tempo que a gente anda é uma bênção, viu? E eu quero pedir para ele fazer uma oração para nos despedir. Adriel e Gi, mais uma vez, muito obrigado, como sempre, né? São de casa, né? Pastora, sim. A filha, que esqueci o nome? Isabela, deixa eu ver. Pastor, por favor. Amém. Graça e paz. Para a gente é um privilégio estar aqui. E na verdade é o mesmo Espírito, né? Por isso que a gente fica à vontade aqui. E todas as vezes que eu venho aqui eu fico muito à vontade no meio de vocês, porque o mover do Espírito Santo de Deus aqui é muito
muito livre. E isso é muito bom. Amém? Glória a Deus por esse ministério, por esse marco, né? Hoje, um marco aqui na vida desses diáconos. E eu tenho certeza que eles serão muito, muito produtivos para o reino, frutíferos. Mas eu queria que você declarasse isso. Isso é só o começo. Fala assim, é só o começo daquilo que Deus vai fazer. Amém? Levanta a sua mão para o céu. Pai querido, queremos te louvar, Senhor, pela vida dos pastores desta casa, pela vida do pastor Adriel, da pastora G, pela vida, Senhor meu Deus, dos líderes, dos levitas, pela vida, Senhor meu Deus, dos diáconos, por todos aqueles, Pai, desta casa que tem, Senhor, trabalhado pelo Teu reino. Pai, não fazemos por recompensa, mas há recompensa, porque a Tua palavra diz, Pai, que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que dele se aproximam, creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, nós queremos declarar um tempo novo, Senhor, um tempo de recompensa nesta casa, um tempo, Senhor, de galardoador, que virá, Senhor, sobre cada um daqueles que tem se colocado à disposição do Teu reino e do Teu propósito, porque há um propósito nessa cidade através desse ministério. Há, Senhor meu Deus, um mover profético sobre esta casa, que vai, Senhor meu Deus, cada vez mais se estabelecendo nessa cidade e anunciando Cristo Jesus. Por isso, nós declaramos um tempo novo, Senhor, um tempo de reconstrução, e nesse processo o Senhor está trabalhando, em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão para o céu, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito de Deus seja sobre sua vida hoje e até a volta do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus.